Olá, boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais um programa Espiritismo na Prática. E hoje o tema de hoje a gente abordar é nossas obras. É um tema muito importante para que nós possamos ajudar na evolução e colher bons frutos no futuro. Então, o tema de hoje está muito interessante. Contando novamente com a presença do querido irmão Lara. Boa noite, Lara, tudo bem? Boa noite, Jefferson. Sempre uma alegria estar aqui no Espiritismo na Prática. Boa noite a todos que nos acompanham, né? E esse tema realmente é muito importante da gente fazer uma reflexão sobre ele, né? Exatamente, né, Lara? Antes de começar o programa, peço para você, se você não conhece o nosso canal, se inscreva no canal, deixe seu like, comente, compartilhe e divulgue esse vídeo para mais pessoas, para que mais pessoas possam entender como funciona as nossas obras, qual a importância das nossas obras na nossa vida. E é muito importante, né? A gente vai ver no correr do programa que os meus amigos falam sobre isso. Perfeito, Lara? Vamos lá então começar? O que você pode falar sobre nossas obras? Pois é, quando a gente fala das nossas obras, né? A gente já logo é remetido aí para aquela passagem que está lá em Mateus 16, 27, né? Porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com seus anjos, e então dará a cada um segundo as suas obras. Pois é. E é justo, né, gente? A gente pensar, né, o que a gente está fazendo com o tempo que nós temos aqui, né? O que a gente está fazendo com as oportunidades que o Pai nos dá nessa encarnação? Será que a gente está se dedicando ao bem? Será que a gente está se dedicando ao aperfeiçoamento intelectual, moral, né? Será que eu estou fazendo todo o bem que eu posso a qualquer criatura? Será que eu auxilio de boa vontade, né? Jesus nos disse, gente, claramente, que nós seremos conhecidos pelos nossos frutos, ou seja, por aquilo que nós fazemos, né? E aí a gente tem que lembrar que as nossas ações, elas nascem lá no pensamento, que nascem nos sentimentos, né? A fonte do pensamento é o sentimento. E quando você fica guardando sentimentos desordenados dentro de si mesmo, você adoece os seus pensamentos. E aí as suas ações são aquela catástrofe, né? Então, a gente tem que pensar nessas coisas, gente. Como é que a gente está sentindo? Como é que a gente anda? Quais pensamentos estão aí pululando na nossa mente, né? E aí sim, porque aí eu vou saber, né, como é que está o meu agir, né? Gente, isso devia ser do nosso maior interesse. Sabe por quê? Porque isso que Jesus disse, né, que nós seremos conhecidos pelos nossos frutos, que a cada um será dado segundo as suas obras, gente, isso daí decreta a nossa ascensão, a nossa queda, né? A nossa aflição, a nossa bem-aventurança. Então, ó, gente, os nossos atos são a expressão legítima de quem nós somos no mundo. E aí, como é que faz, né, Jefferson? Se a gente anda metendo muitas vezes os pés pelas mãos, né? Como diz o ditado popular, gente, ó, a gente precisa aprender a fazer o bem e a luz, né? E deixar o mal e a dor para lá, né? Exatamente, Lara. É muito interessante, né, que a gente, já partindo desse ponto, né, que a gente acha que tem muitos direitos, mas e os nossos deveres? Nossas responsabilidades? Nossas ações, atitudes, nossos pensamentos, nossa postura, conduta, como é que anda? Também faz parte da obra. Não é só a obra em si, aquilo que a gente materializa em si, né? Nossos pensamentos, nossas ideias. Também aquilo que nossos deveres também são parte importante nisso, né? E é muito interessante que na doutrina espírita, né, o André Luiz fala o seguinte, na obra Nosso Lar: a vida não é um amontoado de acasos, mas uma construção de esforços. Cada criatura vive no castelo de suas próprias obras. Então, tudo que a gente faz, tudo que a gente já fez e tudo que a gente vai fazer parte da nossa obra.
E como o André Luiz fala que é nosso castelo, nossa casa, nossa morada, né? Ou seja, toda ação tem as suas consequências. As consequências vão ser vivenciadas por nós. Hoje, não estamos ou na alegria, ou na tristeza, no sofrimento, por acaso. É obra do ontem. Hoje, vou fazer amanhã. O que eu quero amanhã? Quero sofrer? Quero ser feliz? Quero estar em paz? Mas e as obras? Quais obras eu oferto ali para Deus? Então, é muito interessante a gente entender e buscar entender que nem sempre os direitos são necessários. Mais importante é o nosso dever. Dever moral conosco mesmo, com Deus e com o nosso próximo. Porque tudo que a gente faz na nossa vida vai influenciar, de certa forma, direto ou indiretamente, o próximo. E tudo que a gente fizer de bem ou fizer de mal vai impactar essa pessoa, vai nos impactar também, vai gerar conflitos internos, vai gerar enfermidades em nós mesmos, prejudicando nossa caminhada e a caminhada do outro. Ninguém segue a jornada evolutiva sozinho. Nós seguimos em grupo ou unidos em vários grupos também, né? Então, no Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec fala o seguinte, a Lara falou, mas eu vou repetir. A cada um será dado segundo as suas obras. Lara? Você tocou num ponto muito importante, Jefferson, que é o do dever, né? Gente, a gente está andando pelo mundo de forma muito distraída, né? Sem dar importância a essas advertências, né? A essas exortações que Jesus nos deixou. E o que acontece? Aí a gente vai andando no mundo, né? Só se importando conosco, né? A gente olha o sofrimento do outro e fala assim: ah, não é comigo, não é com a minha família, né? Então, tá bom. Né? Se não me atingiu, tá bom. Então a gente vai assim, caminhando no mundo, igual sonâmbulo, né? Dormindo, ignorando as leis de amor do nosso Pai, esquecidos dos nossos deveres. E o problema de quando a gente esquece os nossos deveres é que a gente cede aos apelos materiais, a gente cede à nossa inferioridade, a gente cede às paixões humanas. E aí a gente vai se entregando a toda espécie de desvario sem nenhum tipo de reflexão. E aí eu lanço uma pergunta aqui para cada um de nós, né? Se as nossas obras são aqueles sinais que a gente endereça ao mundo, né? Se elas são a marca que nós deixamos no mundo, qual é a marca que eu estou deixando no mundo? Qual é a marca que eu estou deixando no mundo? Né? Porque é pelas minhas obras que eu vou criando ao entorno de mim, né? Aquela energia, né? Aquela vibração que vai influenciar o outro. Então, que tipo de pensamento que eu estou tendo? Que tipo de ação? O que eu ando falando? Com quais ideias eu ando me associando? Né? Porque, olha, gente, nós nos influenciamos o tempo inteiro. A sintonia mora na base da vida, diz Emmanuel. Então, qual é o tipo de obra? Porque a gente obra, gente, para o bem ou para o mal, né? Não adianta a gente achar que a gente só obra para o bem, não, porque a gente obra para o mal também. Então, que tipo de obra eu estou deixando como minha marca no mundo, né? Então, se eu me associo ao bem, eu faço luz na minha vida. Se eu me associo ao mal, pode ter certeza, é lágrima, dor e sofrimento, né? E não há como ser diferente. Não há como ser diferente, né? Então, vamos pensar nisso, gente. Vamos pensar na questão aí do que nós estamos deixando no mundo,
né? Tem até uma passagem de Paulo na carta aos Gálatas, né? Em que, eu não vou falar aqui com as minhas palavras, que eu não tenho a passagem aqui agora, mas que o Paulo fala que cada um precisa provar a sua própria obra, né? E aí sim, a gente vai ter a glória em nós mesmos e não no outro, né? Por quê? Porque nós somos provados por aquilo que nós fazemos, pelas nossas obras. Então, gente, olha, o negócio não está bonito para o nosso lado, não. A gente está precisando aí trabalhar muito para fazer aí a nossa colheita ser boa. Então, é preciso plantar bem, né? Porque se a gente plantar mal, o que nós vamos colher, né? E é muito interessante também, Lara, entender que as obras que a gente faz são ofertas que a gente dedica a Deus. E quando a gente desencarnar, a gente vai ter um breve tempo ali, né, de rememoração de tudo que a gente fez de bom, de ruim, e tudo aquilo que a gente deixou de fazer de bem. Aí vem arrependimento, aí vem a culpa, aí vem a alegria, em alguns momentos vem o remorso, né, o que a gente deixou de fazer, o que a gente fez errado. Então, são as obras que a gente oferta a Deus. Eu tenho por mim, a minha visão, né, que eu vejo, tudo que eu faço na minha vida, seja material, seja familiar, seja profissional, não importa, qualquer área da minha vida, eu faço dedicando aquilo para Deus. Então, se eu faço, vou fazer aqui, vou pintar minha casa aqui e vou pintar mau jeito. Então, assim, você pode dizer que eu pintei, pintar de qualquer jeito. É uma obra que eu estou fazendo de qualquer jeito para Deus. Se eu estou ajudando a fazer caridade para alguém, e faço de qualquer forma, sem muita vontade, vou ali só para dizer que eu fui, para não ficar ruim para mim, vou fazer um volume a mais, né? Então, isso é uma quantidade, né? Então, a gente acaba fazendo mau jeito, má vontade, na verdade, é uma obra que a gente está fazendo para Deus também. Então, tudo que a gente faz deveria ser dedicado a Deus. Quando a gente começar a exercer isso, a gente vai ver que tudo que a gente fizer para o próximo será bem feito. E tudo que a gente fizer para o próximo, tudo que o próximo fizer para nós, será bem feito. E aí, tenho certeza que a humanidade começará a caminhar para a verdadeira humanidade, né? Verdadeira a racionalidade, sentimento humano, sentimento de buscar o bem do próximo, amar o seu próximo, né? Porque amar o nosso próximo também é fazer um bom trabalho, fazer uma boa obra para ele. E também, amar o próximo é fazer a obra melhor possível, melhor maneira possível. Quando você faz uma coisa muito, muito boa para você está ajudando não só a você mesmo, isso eu estou reforçando, não só você mesmo, como para aqueles que estão ao seu redor. A sua família também é impactada por tudo que você faz. Todas essas obras que você oferta, que você faz no dia a dia, a sua família, seus amigos, as pessoas do trabalho, todas elas são impactadas. Porque você convive com elas, você está vivendo e convivendo com elas diariamente. Seja ele por 8 horas, seja por 4 horas, não importa a quantidade de tempo. O importante é que você faça o melhor possível. Faça assim, ó Deus, a partir de hoje eu vou trabalhar no meu emprego, vou andar na rua até pegar o transporte, vou estar na minha família, fazer o melhor possível. Vou fazer isso para você. Não para agradar a Deus. Deus precisa ser agradado. Deus não é um ser humano que precisa ser agradado. Não. Deus precisa que nós sintamos a vontade de buscar Ele. Deus é perfeição. Se Deus é perfeição, nossas obras têm que ser mais perfeitas possíveis. Então, exige esforço. E o dever e o hábito e o dever são forças, são sentimentos, são ações muito importantes que nós devemos fazer no dia a dia. E só para finalizar aqui meu comentário, queria trazer aqui o pensamento de vida de Emmanuel, fala o seguinte: o homem é o escultor de si próprio. Cada ação é um golpe no cinzel que define a beleza ou a deformidade do nosso status espiritual.
só isso aqui já bastaria, né, para a gente entender qual é o caminho que devemos seguir. É verdade, né, Jefferson? E tem gente que vai falar assim, ó, usa como desculpa assim, mas eu tô na família errada, eu nasci no lugar errado, eu nasci no país errado, eu devia nascer não sei lá onde. Ó, gente, eu vou falar para você uma coisa, não é igual a gente fala aqui em Minas, no pé do ouvido. Deus não erra de endereço, não, filho, tá? Nós estamos no lugar certo, na família certa, no emprego certo, no país certo. Tem nada errado. Tem nada errado. Porque as coisas só mudam na nossa vida quando a gente muda ou quando a gente precisa despertar. Então, onde a gente estiver, a gente tem que produzir o melhor de nós. Ou seja, a gente tem que dar o melhor de nós. Sabe por quê, gente? Porque a nossa obra é nossa, é particular de cada um, é intransferível. Ninguém pode fazer por nós. Somos nós que devemos fazer. Então, às vezes, a gente olha para a vida do outro e fala assim: eu queria ter aquela vida ali. Pois é, mas você quer as responsabilidades que ele tem também? Você quer o sofrimento que ele passou ou a dor que ele está passando? Não, né? Você só está vendo a aparência. Pois é, gente. Né? Então, assim, onde nós estamos é o lugar certo para nós. Onde nós estamos é aí que a gente precisa realizar o nosso serviço e realizar bem feito, né? O nosso pai, gente, não erra nos seus desígnios, não. Ele é perfeição pura, né? Então, se eu estou hoje onde eu estou, é aí que eu preciso começar a realizar, fazer o meu melhor, gente, fazer o meu melhor, tendo como exemplo sempre o nosso mestre Jesus, né? Jesus nos deu a maior lição ao nascer, como nasceu, né? Num estábulo, numa manjedoura. Que lição maior de humildade que essa? O espírito mais elevado a pisar esse planeta. Então, ou a gente se decide a seguir aquilo que Jesus nos pede, nos ensina, né? Ou eu vou continuar, né, fazendo igual, vocês lembram daqueles filmes antigos, né, que tinham aquelas moças que ficavam ali com as calças amarradas no joelho, descalças, pisando ali naqueles tonéis de uva, né, ficava assim, só circulando, pisando, pisa para cá, pisa para lá, pisa para cá, pisa para lá, mas só andando em círculo. É assim que a gente vai ficar, né? Então é melhor a gente botar um pé na frente do outro, mas olha, caminhar para frente, não em círculo, né? E para isso a gente precisa ter essa consciência de que a gente está no lugar certo, e é aí que a gente precisa dar o nosso melhor, porque aí as nossas obras serão as melhores possíveis. Exatamente, né? Caminhar para frente e para o alto. Para frente, mano, eu falo, é para frente e para o alto. Nunca para frente, para trás ou né, para baixo, né? Sempre para o alto. E antes de encerrar, eu queria falar duas frases que acho interessante colocar, que o Espírito Silas fala o seguinte: o que fazemos aos outros é a nós mesmos que fazemos. E André Luiz, na obra Agenda Cristã, fala o seguinte: não espere por grandes ocasiões para servir. A verdadeira obra de luz é feita de pequenos gestos de compreensão, paciência no dia a dia. Então, esforços exigem paciência, exige resignação e persistência no bem. Pessoal, hoje vamos encerrar um pouquinho antes, porque a Lara tem um compromisso daqui a pouquinho, com a doutora espírita. A gente temos que respeitar o horário aqui. Antes disso, peço para você se inscrever no canal, deixar seu like, comentar, compartilhar. E também se inscrever no canal da Lara. Lara, fala um pouquinho do seu canal aí. Pois é, gente, se você tiver interesse e gostar de história, poesia, mensagem espírita, estudo, reflexão, acessa lá no YouTube, @fé-para-quê, que está tendo muita novidade. Inclusive, a gente está fazendo às terças-feiras, Evangelho no Lar, às 18h30. Muito bom.
Então vai lá conferir. E olha, não deixe de conferir aí o livro novo do Jefferson, Vivência Espírita, está lá na Amazon, hein? Imperdível. Todos esses links estarão aqui embaixo, né? Tanto nas nossas redes sociais, quanto também do YouTube da Lara também, né? Também vou deixar aqui na descrição também o livro também. Pessoal, muito obrigado a todos pela presença de vocês. Obrigado, Lara, por mais essa oportunidade de trabalho. E, Lara, boa noite. Boa noite a todos. Boa noite, Jefferson. Boa noite, pessoal. Fiquem na paz do nosso Mestre Jesus. Até o próximo domingo. Se Deus quiser. Até mais. Tchau.